Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Consulac. Aqui nós discutimos tudo sobre o processo de fabricação de leite e derivados e sempre com um conteúdo muito bacana para vocês. Hoje nós estamos aí para mais uma live, vamos começar aí mais uma live com bastante informações para vocês, informações interessantes, né? Aguarda aí o pessoal entrar, o Wilson também já vai estar entrando aí, né? Meu amigo Wilson vai estar entrando já para a gente iniciar, ok? Ó, muito obrigado aí, Gilmar, pela participação. O Gilmar já está aí presente aí com a gente. Muito bom. Oi. Só mais um minutinho aí que a gente vai aguardar o pessoal entrar. A gente está dando início aqui nessa live. Vamos lá. Hoje a gente vai estar falando de um tema que é sempre recorrente, né? É sempre dúvida aqui com o pessoal quando a gente faz live, que é a respeito de rendimento de queijos. Rendimento de queijo que é, sem dúvida, aí uma das condições mais interessantes aí que o pessoal mais tem vontade de entender, até porque é extremamente importante. Só um minutinho que eu vou aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos aqui, só um minutinho. Só um minutinho aqui. Opa! Agora sim. Não estava dando certo, né? Uai. Minha internet no lugar que eu tô aqui não tá muito boa, não. Ah, é assim mesmo. Internet, de vez em quando atrapalha um pouquinho a internet, né? Sem dúvida. E aí, Muito. Soraya, vamos falar hoje sobre os rendimentos? Bora lá, vamos falar sobre rendimento, que é um assunto que atrai muitas atenções, com certeza, né? Todo Sei, mundo quer sei. saber aí o que que deve fazer, o que que precisa ajeitar no processo para que a gente tenha um rendimento aí adequado, não é mesmo? É isso aí. Para Muito começar, a bom. primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: na sua opinião, cara, você tem bastante vivência de laticínio, qual a diferença entre um laticínio que adere às tecnologias e tem um bom rendimento para um laticínio que é negligente com relação a tecnologias, a conhecimento e consequentemente não tem um bom rendimento? Essa diferença ela é muito clara e ela está relacionada com a continuidade ou não daquele empreendimento. Isso está muito claro. Quando a gente fala sobre rendimento, a gente não está falando de apenas um item, né? O rendimento ele é uma série de itens que influenciam e que são determinantes para o equilíbrio financeiro de qualquer estabelecimento aí que trabalha com leite e derivados. Isso aí é indiscutível. Se a empresa não optar por realmente adotar metodologias de processo que vão trazer melhorias de rendimento, ela em pouco tempo vai estar fora do mercado, né? Então a diferença é essa. Quem está buscando, né, buscando tecnologia, buscando desenvolvimento, vai conseguir resultado. Porém, aqueles que não estão buscando, que produzem de acordo com o que aprenderam a produzir há 30, 20, 15 anos atrás, infelizmente, a tendência é cada dia participar menos do mercado. E com isso, o estabelecimento vai saindo fora, né, do mercado. Essa é a maior diferença hoje, né? Eu acho que isso, eu concordo plenamente e acho que também, do jeito que você falou, isso fica muito claro para a gente. O que eu penso é, assim, a gente não pode falar em determinado estabelecimento que a gente está, mas o que eu penso é, o que eu fico pensando é, gente, se eu pudesse abrir a cabeça dessa pessoa e falar com ela de fato o que ela tem que fazer, colocar lá dentro, É. porque parece que o que eu percebo é que o pessoal fala assim, o Edu Wilson fica fazendo essas lives, mas é muito fácil falar porque eles não estão dia a dia aqui no meu laticínio.
o meu laticínio é diferente, o meu laticínio é assim, assado, é particularmente. Eu tenho uma situação particular que muda muito. Pessoal, não é isso. Basicamente, não é isso que acontece, na maioria dos casos. É simplesmente o fato de você não estar aberto a novas tecnologias. Eu estou falando isso, eu tive num laticínio agora recente, e isso é de prática que a gente faz, né? Sim. Você vai concordar comigo que isso aqui, eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente pergunta quando a gente entra num laticínio. Perguntei, conversando e tal, o meu assunto lá era projeto, mas eu sempre pergunto para me ver que tipo de tecnologia que a pessoa está usando para ver se eu preciso ter uma nova tecnologia que eu ainda não sei. E eu falei assim, como é que você está fazendo seu queijo? Que tipo de coagulante você está usando? Ele falou assim, cara, você vai achar estranho, mas eu vou te falar aqui que eu uso um coalho em pó da marca X. Eu falei, mas coalho em pó? Foi o que mais me adaptou aqui na minha região e tal. Falei, mas e a questão de rendimento? Já testei todos e o rendimento é o mesmo. Aí, como o meu assunto era projeto, eu falei, eu acho que cabe se avaliar direito aí, porque eu acho que você está um pouco atrás com relação a esse tipo de tecnologia. Já veio várias pessoas, já fizeram vários testes, mas ninguém conseguiu me mostrar que é vantajoso, porque o coagulante é muito mais caro que o quadro. Sim. E aí entra numa questão que a gente sempre fala, que é o seguinte, a primeira coisa que a pessoa está importando é com o preço. Sim. Com o custo de aquisição daquele determinado produto, e não está preocupado com o que ela vai trazer lá na frente, né? Sim. Então, assim, pessoal, muito cuidado. Eu estou colocando isso aqui porque é um fato que eu vi, e esse era um tipo de cliente que, se eu pudesse abrir a cabeça dele para colocar lá dentro o dinheiro que ele está perdendo, o que ele poderia fazer se ele mudasse a tecnologia dele, eu faria. Porque ele estava com uma coisa que eu falo muito, que é o viés da confirmação. Ele fica buscando alternativa para justificar. Pessoal, muito cuidado com isso que eu estou falando. É só justificativa para o erro que ele está fazendo e ele não quer mudar. Exatamente. O viés da confirmação é quando você está errando de certa forma, você sabe que está errando e você quer justificar de alguma forma aquilo que você está fazendo. Aí você põe em prática o viés da confirmação. Então, assim... Infelizmente, Wilson, isso é muito comum. Né? A gente visita lá empresas aí que, infelizmente, é o que a gente mais escuta, né? Não, assim que funcionou, eu já testei outros, não deu certo. Já veio vários técnicos aqui, já fizeram vários Infelizmente. testes. Esse negócio só tem preço. Então, assim, a gente está tratando aqui do assunto rendimento. O assunto rendimento ele é várias partes de um processo. A verdade é essa. Se eu vou começar a falar aqui, qual que é o principal fator do rendimento? Ele vai falar de cara a qualidade do leite. Sim, sem dúvida. Se você não tem um leite de qualidade, automaticamente você não tem um produto final com rendimento bom. Wilson, agora tem um detalhe interessante, né? Aqui a gente tem alguns aí, um pessoal aí que tem participado com a gente frequentemente aí das nossas lives e tudo. Mas eu queria fazer um teste com esse pessoal que participa direto com a gente. Só para a gente entender se a gente está conseguindo transmitir verdadeiramente para eles o que é essa questão rendimento. Se eu perguntasse hoje para todos que estão participando aqui hoje na live, qual que é o segredo do rendimento? Quem arrisca aí a chutar um palpite aí para a gente aí? Qual que é o segredo? Porque o tema da live hoje é esse, o segredo do rendimento dos queijos. Mas eu queria, assim, porque tem alguns que sempre estão acompanhando a gente aí nas lives, o que vocês entendem hoje que é o segredo do rendimento? Né? Ou se é um segredo para você ainda, o que é o segredo do rendimento? Coloca para a gente aí, coloca no chat aí, o que vocês acham? Que aí até o final da live a gente vai falar qual que é o segredo, mas eu queria opiniões, para que a gente tivesse uma interação legal disso aí. Valendo um queijo, viu, gente? Coloquem pra gente. Valendo queijo. Muito bom. E outra coisa, pessoal, se puder compartilhar com a gente, eu acho que seria interessante também, qual o rendimento de vocês no queijo que vocês fabricam. E outra coisa também,
Quem está sempre acompanhando as nossas lives aí, está participando, igual o Mário, tem muita gente que está sempre participando aqui com a A gente. Fabiana está aí hoje. Fabiana, o que vocês colocaram em Eurico. prática, que a gente passou aqui para vocês e que deu resultado no seu processo? Coloca para a gente aqui. Isso também é interessante. Isso é de extrema importância para a gente saber, de fato, se o que a gente está fazendo aqui está trazendo resultado para vocês aí. Não é isso, Ed? Justamente. Porque a gente sempre tem um objetivo com as lives, né? A gente tem um cronograma de lives, inclusive essa semana, o resto da semana live, né, Wilson? Todo dia a gente vai ter um aí, que é justamente para trazer um pouquinho de conhecimento, pessoal. É isso que a gente quer para vocês, é trazer um pouco de conhecimento para que a gente fortaleça essa cadeia de lá aqui no Brasil. Né? A gente vê aí, a gente cita tantas dificuldades aí, né? Que a gente fala aqui nas lives, de tantas dificuldades que a gente tem nesse setor, mas a gente quer contribuir. E é dessa forma que a gente viu que a gente pode contribuir, é trazendo informação de qualidade para vocês, para que vocês apliquem e possam também ter resultados aí satisfatórios. E a gente sempre fala pensando num laticínio lucrativo. Sim. Por isso que o nosso foco é tanto rendimento, né? Às vezes o pessoal questiona, mas vocês estão falando rendimento. Isso é importantíssimo, isso chama laticínio lucrativo, é isso que a gente precisa de ter hoje. Não existe um laticínio lucrativo onde o rendimento não é adequado. Sem dúvida. Né? Então, a Fabiana colocou pra gente, leite de qualidade, o Mário, leite de qualidade, produto de qualidade, cortes certos, tempo correto de coagulação, todo mundo tá participando mesmo, porque fermento e coagulante bom, é isso aí. Vou voltar um pouquinho aqui no questionamento, na questão da Fabiana, leite de boa qualidade, mas eu queria saber qual componente do leite, nós estamos falando de segredo. Então, qual é aquele detalhezinho do leite que ele é predominante no rendimento do queijo? Não, sem dúvida, né? Essa aí é o que a gente mais tem aí de importante com relação ao rendimento. Existe um ingrediente específico, né? Um componente, na verdade, do leite que traz toda a diferença para o nosso rendimento. Né? E o pessoal costuma falar assim, eu tenho que comprar um leite, mas o meu leite está vindo com gordura baixa. Isso é ruim. É ruim. Né? Leite com gordura baixa é muito ruim. Né? Vai interferir nos seus resultados também. Mas, assim, a gordura não é o principal. Né? Na verdade, o componente hoje que a gente deveria de valorizar mais e que traz mais resultado para o nosso rendimento é proteína. Esse sim é o componente do leite que a gente deveria de dar mais valor. E quando eu falo valor, é porque é a única forma que você tem de incentivar o fornecedor de leite a te entregar um leite com maior teor de proteína. É valorizar o leite dele, pagar por isso. Né? Existe uma conversão muito importante do teor de caseína, que é a principal proteína do leite, em relação à quantidade de queijo produzido. Quanto maior o teor de caseína, maior a quantidade de queijo produzido. E isso é uma relação muito interessante. Em muitos casos, o pessoal não conhece nem mesmo o teor de proteína total do leite. Então fica difícil de você conseguir falar de rendimento. E muitas vezes você fala assim, não, mas eu já uso produtos de boa qualidade, o meu leite é um leite de boa qualidade, eu faço o processo certo, uso os ingredientes de recomendados e não consigo ter rendimento. Né? Isso é uma realidade em alguns casos, hein? Mas não é só isso. Você tem que avaliar o leite no conjunto total. Né? Aí quando a gente pergunta assim, você sabe qual que é o extrato seco total do seu leite? Não sei, vou ter que olhar. Aí eu olho o extrato seco muitas vezes total é muito baixo. Já é um problema grave, né? Mas a gente não consegue definir qual que é a falha. Mas aí você pergunta, qual que é o teor de proteína? Também não conheço. Vou ter que olhar. Normalmente tem esses resultados disponíveis, né? Aí vai olhar, o teor de proteína total está baixo também. A legislação tem um mínimo, né, permitido, né, para a gente receber o leite, seleção do leite, de 2,9.
Aí, muitas vezes, o pessoal fala assim, não, mas eu estou recebendo acima de 2,9, eu estou com 3, né? É aceitável, não quer dizer que é bom, não, é aceitável, né? Então, tem que conhecer esses números. São eles que vão te proporcionar um rendimento melhor, junto com tudo aquilo. A Fabiana colocou aí, e ela sabe bem disso, né? Fabiana, o pessoal que participa direto com a gente sabe disso, né? Qualidade dos ingredientes, né? Processo de fabricação adequado, né? Com todo o cuidado possível no processo, os ingredientes, né? Adequados para o nosso processo. Tudo isso em conjunto, a gente consegue melhorar o rendimento, né? Então, isso sim é um resultado adequado. Só que, se o leite que você usa não tem uma qualidade adequada, ou, vamos dizer melhor, não tem teores de proteínas dentro daquilo que a gente imagina de ideal, com certeza o seu rendimento vai ficar capengando ali e você nunca vai conseguir melhorar esse rendimento a ponto de falar, realmente está fazendo muita diferença no meu estabelecimento, né? Porque esse é um ponto de tudo aquilo que a gente trata de rendimento que você tem pouco controle. Você pode saber o que está acontecendo e muitas vezes não sabe, né, como está acontecendo, mas você não tem como alterar ele. Você recebeu o leite daquela condição, não tem como alterar. Agora, as etapas do processo, a interferência direta sua. Se deu errado, você errou, né? Ingredientes. Se você usa ingredientes inadequados, culpa sua. Você sabe, você tem orientação, principalmente aqui com a gente, né, no canal que está sempre falando, tem orientação do que usar. Está usando errado? Culpa sua. Agora, o leite, indiretamente, é culpa de quem está comprando o leite também. Porque não está exigindo aquilo que é necessário. Mas você tem pouca influência, né? Depois que ele chegou, você não consegue alterar isso mais, né? Então, por isso que ele é tão importante. A qualidade do leite impacta tanto no nosso resultado de rendimento, né? Ela tem que ser pensada antes e não depois que a gente já está durante o processo. Eu queria. É isso. Concordo plenamente, eu acho que é isso. E concluindo o que você está falando é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que saber, quando a gente está falando aqui de rendimento, mas o rendimento ele não envolve. A gente fala de laticínio lucrativo, igual você falou anteriormente, né? E trata-se de rendimento. Mas o rendimento ele não envolve somente lá o produto, vamos colocar assim, o produto final, o que se obteve do leite, mas sim todo o processo. Sim, Então, sim. a primeira coisa é saber o seu estado atual, como encontra sua empresa hoje, que é o que você passou aí agora um pouco. Como que anda sua empresa hoje? Quando a gente vai fazer algum tipo de consultoria ou mentoria, a gente manda um formulário, né, para saber o estado Sim, atual. sim. Qual que é o estado atual? O que está acontecendo na sua fábrica hoje? Para assim a gente traçar aonde a gente quer chegar. Isso é muito Sem dúvida. importante. Eu sempre Sem coloco dúvida. isso aqui, pessoal. Se você não conhece seu estado atual e nem sabe onde que você quer chegar, qualquer caminho serve. Pode ser o caminho do sucesso ou o caminho da ruína. Qualquer um dos dois serve. Então, assim, a gente sempre está colocando isso aqui que é mente aberta, abrir a mente para receber o que a gente está passando aqui. Longe de nós, não somos donos da verdade, mas a gente está aqui para acrescentar Sem sempre dúvida. no latim de vocês. E então esse é o intuito. Mas por que eu perguntei, por que eu questionei? O que foi feito aqui por vocês que estão participando dessa live, do que a gente trouxe aqui até hoje para vocês, que depois de aplicado mudou o seu processo e trouxe mais rendimento? É para saber se vocês estão pegando o que a gente está trazendo aqui e colocando lá dentro da fábrica de vocês. Não adianta se vocês participarem dessa live e não colocar isso lá dentro, não colocar isso para funcionar. Sim. E como eu falei anteriormente, não pensa que a sua fábrica é diferente, que não é, sabe? A particularidade, eu vou dizer, está no leite e está no clima. O restante é processo. Sem dúvida. Então,
Sul é um clima, Nordeste é outro clima, então o leite é bem diferente, só que todos dão para trabalhar, né? Cada um na sua Sim, particularidade, mas dá para trabalhar para ter um excelente rendimento. E tem que isso. brigar muito em cima disso. Então, isso que eu Isso. estou trazendo aqui é mais uma reflexão. A gente está sempre em contato com as indústrias, sempre questionando as indústrias, sempre conversando, tentando colocar de alguma forma um crescimento para essa indústria, mas tem muita gente que não quer, né? Infelizmente, tem muitos que ouvem, mas na hora de agir, infelizmente, não agem. E o problema é que na hora de reclamar, reclama, né? Ah, que está muito difícil, que eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Né? Tem muito essa situação. Infelizmente, é um caso que a gente observa com frequência. Né? Não é pouco, é com bastante frequência, na verdade. Né? Então, assim, eu acho que tem que refletir, igual eu falei sobre isso. É importante, primeiro, querer a mudança, estar aberto à mudança. Tem muita gente também que vai parecer estranho um pouco o que eu vou falar aqui, mas gosta um pouco do sofrimento também. Eu Uhum. acho que viciou naquele sofrimento, naquela correria do dia a dia, e dá o sangue, pelo menos eu dou o sangue por esse laticínio, e eu não consigo fazer ele ser lucrativo. Dá o sangue de maneira errada. Não adianta você dar o sangue estando com leite ruim, e mesmo assim permanecendo com aquele produtor que te dá problema, que te dá canseira. Não adianta dar o sangue se você compra um coagulante de péssima qualidade. Não adianta se você tem um queijeiro lá que ele não é um bom profissional e mesmo assim você mantém ele porque tem dó dele de alguma forma ou não quer mandar ele embora por algum motivo, que ele é um parente, alguma coisa desse tipo. Isso aqui que eu tô falando é porque a gente tá cansado de ver. Situações corriqueiras, viu? Isso são situações corriqueiras que a gente observa. Se eu fosse, assim, tirando, vamos colocar, é lógico que a produção é o mais importante, mas se eu fosse colocar essa outra parte, eu acho que isso seria os segredos de um latino lucrativo, um segredo de bom rendimento. Sim, Porque faz toda a diferença, cara. A gente entra dentro da indústria, vai ver o queijeiro lá, responsável pela fabricação do queijo, é primo da mulher, do dono do laticínio, ele não pode mandar embora, e por isso mantenha naquela posição de queijeiro. Era mais barato se pagasse esse cara para ficar em casa. tirar aí É fora. claro que toda regra tem exceção, Ah, sim. mas isso é uma coisa corriqueira que acontece muito, então temos que avaliar. Sim, sim. O Luiz colocou aqui pra gente: eu vou aplicar no meu novo emprego no Pará, laticínio Cricabom. Luiz, o que você precisar, pode contar com a gente aqui, que a gente está à inteira disposição. Corte correto e temperatura melhorou mais um pouco. Aí o Mário dando feedback pra gente aqui do que ele acompanha nas lives. Bom demais. Muito, muito bom. Tem uma E a pergunta aqui, Fabiana Wilson. colocou aqui: tem antes? Tem uma pergunta aqui antes aqui que eu queria falar, é que ela é interessantíssima. Que é o Eu recebi Eurico. aqui. O Eurico, ele colocou só 3,59% de proteína é bom? Eurico, o que acontece? Isso com certeza é teor total de proteína, né? O que a gente avalia? Você vai fazer desse valor, 3,59, você vai fazer vezes 80%. Vamos fazer aqui com você aqui, só para a gente ter uma noção aqui de quanto que vai dar. 3,59 vezes 80%. Isso corresponde a 2,87%. De quê? De caseína. Isso é excelente, excelente. É isso que a gente deve buscar como valor de proteína. Por que eu estou falando isso? Porque a proteína mais importante que a gente tem no leite é aquela que vai virar queijo, aquela que vai te dar rendimento, é a caseína. E normalmente ela representa em torno de 80% da proteína total. Se a sua proteína total é 3,59, vezes 80%, 2,87. Isso é um valor muito bom. O que significa que você vai receber um leite em condições de você obter rendimento muito interessante para os queijos que você produz. Aí entra outra parte do processo, que é a que a gente fala do montante, de ingredientes, de etapas de processo de fabricação, tudo isso vai interferir. Então, ou seja, você já começou, Eurico, com a primeira etapa bem feita.
teor de proteína elevado, né? Um leite que, com certeza, se não for um leite ácido, um leite com características físico-químicas dentro do padrão, existe a possibilidade de você ter um queijo de excelente rendimento. Olha que engraçado, eu estou falando, existe a possibilidade. Eu não posso nem te garantir, não, seu queijo vai ter rendimento de boa qualidade. Existe a possibilidade, Yuri, porque os outros interferentes, eles podem fazer com que você diminua, né, esse rendimento seu, perca, né, rendimento, ou que você mantenha no mínimo essa qualidade que você já tem aí do leite que você recebeu. Muito interessante, esse valor é muito interessante. Só para motivo de comparação, o teor mínimo de proteína total que a legislação fala que o leite deve ter é de 2,9. Você praticamente tem 2,87, é praticamente o mesmo resultado de proteína total que a legislação permite o leite ser produzido. Ou seja, seu leite é de excelente qualidade em se tratando de matéria de proteína, né? O que vai, com certeza, facilitar e muito, né, a questão do seu rendimento. Rendimento aí que você, com certeza, será um rendimento aí excelente se todas as etapas forem cumpridas. Sim. Né? A Fabiana colocou para a gente aqui, exatamente, estou dando sangue, mas de maneira errada. Fabiana, esse é problema, Fabiana. A gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para ajudar. Eu acho que seu laticínio dá para melhorar muito também, pelo que você passou para a gente aqui até hoje. Sim. Acho que a gente precisa chegar num estado atual aí. Eu acho, né, isso é importante, saber como que anda a situação hoje. A gente não está te acompanhando de perto, a gente precisa saber para a gente te dar uma mão e te ajudar nisso aí. Sim, de toda forma, nós vamos fazer uma visita aí para você, eu e o Éder. Né, nós estamos prometendo para a Fabiana e a gente não está indo, né? É muita coisa, Fabiana, é muita coisa. Mas isso está na nossa programação mesmo, né? A gente sempre falou com ela que vai fazer uma visita para ela e isso vai entrar aqui, a gente vai conseguir te fazer uma visita aí. Isso é um compromisso, viu, Fabiano? Só vai arrumar. Tá tentando, sempre entra na pauta das nossas reuniões lá. A gente tá tentando achar uma brechinha pra gente conseguir fazer isso. Não, mas, assim, mesmo assim, aqui nas lives a gente tem muito a te ajudar. Coloca pra gente as suas maiores dificuldades, as suas maiores dores aí que você tem no seu laticínio. E assim, sem medo, Fabiano. Eu acho que tá todo mundo aqui no mesmo barco. Eu acho que tem muita gente que fica com receio de colocar determinado tipo de coisa. Vou perguntar isso, eu acho, não sei se pode ser legal. Gente, quem quer mudar, não preocupa com o que os outros vão pensar. Até porque quem paga o seu boleto quando vence é você mesmo. Então, não tem que se preocupar. A gente está aqui para ajudar, então não tem que ter... Você está livre, todo mundo aqui está livre para falar o que quiser e para questionar o que quiser. Não é isso? É isso aí. Ué, bom, sim? Tava lá. Não, que eu ia falar de uma outra situação. A gente sempre fala o pessoal preocupar, né, com a matéria-prima. E ela é determinante para o rendimento, sem dúvida. Mas tudo aquilo que a gente faz, lá no final, também deve ser determinante para o nosso rendimento. E lá no final que eu falo, é lá do produto final. O queijo. Né? Eu fiz a mussarela. O que a minha mussarela vai influenciar no meu rendimento? Né? Aí eu já falo da questão de parâmetros físico-químicos do próprio queijo. Isso também tem muita interferência, pessoal. Né? A gente está falando aqui agora, por exemplo, já fez o exemplo aqui do Eurico, que ele tem um leite com excelente, né, proporção de caseína. Maravilhoso, isso é maravilhoso para qualquer processo. Mas se o Eurico não tomar os devidos cuidados durante as etapas de processo de fabricação, suponhamos que o Eurico faz mussarela. O Eurico chega lá no final lá e tem uma mussarela com umidade de 40%. O que aconteceu? Né? Quando eu estava falando das condições do leite dele, eu falei que ele tem a possibilidade de ter um queijo com um rendimento adequado. E isso é uma possibilidade porque também durante o processo pode haver falhas e fazer com que a umidade do queijo, por exemplo, fique em torno de 40%. O que para a mussarela hoje, né, para essa mussarela que a gente tem hoje no Brasil, que é uma mussarela basicamente para fatiar,
seria um resultado que vai fatiar bem, né? A mussarela fatia bem, mas ela está com rendimento baixo. Por quê? Porque existe uma diferencinha ali de 40%, a gente poderia fazer essa mussarela com 43%, com 44%, com 45% de umidade. E ela continuaria sendo uma mussarela fatiável, né, que atenda perfeitamente a característica de fatiabilidade, mas se a gente tirar de 40% para 40%, vamos colocar para 44%, isso representa 4% de queijo a mais. Vocês já pensaram no que é isso? É 4% a mais por dia. Então, tá vendo a diferença a interferência que existe quando você não tem um parâmetro bem controlado, de umidade bem controlada? Né? Ela vai atrapalhar aquela matéria-prima que você tem de boa qualidade. Né? Porque você não vai estar agregando tudo que você pode a esse queijo. O Eurico falou aqui que faz frescal, né? Isso. Já estou vendo aqui. É a mesma coisa, viu, Eurico? É a mesma coisa. Né? O queijo frescal tem parâmetro de umidade diferente, logicamente, é no mínimo 55%. Mas, por exemplo, se você faz um queijo com 55%, mas você consegue agregar mais e fazer um queijo com 58%, com 59%, já é uma maravilha. No queijo frescal, a gente já tem alguns problemas quando a umidade é muito elevada também, que não te traz nenhum tipo de benefício. Você vai ter muito mais problema do que benefício. Mas, assim, eu falo que não adianta também a gente ter um queijo Minas Frescal, por exemplo, muito seco, né, com umidade ali bem próxima do mínimo exigido, né, que é de 55% mínimo, e sendo que você consegue fazer um queijo com 58%, 59%. É o mesmo caso. A gente está falando aí de uma diferença de aproximadamente 3% a 4%. Gente, é muita diferença. É muita diferença. Isso traz, assim, um prejuízo enorme se a gente for contar ao longo do tempo. Né? Então, a gente precisa de realmente ficar atento a essas condições. Qualidade, ingrediente e o próprio processo e o produto final. Aí tem muita gente... colocou aqui, ó. Colocou 4,3 praticamente de gordura, 8,9 de extrato seco, 90 de CCS, 7 UFC, 4,3 lactose, 13,19 de sólidos. Muito bom, muito bom. Leite de excelente qualidade, Ogre. Com certeza você consegue produzir um queijo aí com rendimento, queijo Minas Frescal, um rendimento excelente. Só tem um detalhe, né? Você tem que tomar cuidado aí que esse teor de gordura seu é muito alto para queijo frescal. Então, na hora que você fizer o queijo vai sair, que a gente sempre fala. Só que provavelmente ele extrapola, né, o padrão permitido pela legislação. Né? E outra coisa, Eurico, um detalhe interessante, né? Você colocou uma coisa aí que me trouxe um insight aqui muito bom. Quando a gente tem um leite nessa característica, 4,3 de gordura, a gente pensa assim, eu vou produzir e não vou padronizar esse leite porque vai incorporar no queijo, isso é bom, né? Principalmente no queijo frescal, que ele não é fatiável, né? Então a gente fala assim, isso não vai fazer diferença no queijo. Só que a gente tem detalhes que realmente são importantíssimos. Primeiro, você vai aumentar muito o teor de gordura no queijo e provavelmente vai extrapolar o máximo de gordura no extrato seco. Não é gordura, gordura no extrato seco do queijo Minas Frescal, que tem padrão. Né? Ele tem um padrão aí que é no máximo 25,9%. Isso, com certeza, se você não padronizar seu leite, vai extrapolar. E tem outro detalhe, né? O excesso de gordura no leite chega num ponto que a proteína ela não consegue agregar esse excesso de proteína, de gordura. E o que vai acontecer? Ela vai ficar livre no soro. Você vai perder muita gordura para o soro. Então, é prejuízo. É interessante, Eurico, se você tiver a oportunidade de fazer gordura do soro da produção do queijo frescal. Até para você entender quanto que está perdendo de gordura. Né? Aí vai te mostrar claramente se você
deve ou não padronizar. Porque se o teor de gordura estiver muito elevado, com certeza é porque, mesmo tendo um teor elevadíssimo de proteína, você não está conseguindo agregar toda essa gordura no queijo, né? E isso está sendo perdido para o soro. Se você não faz nenhum aproveitamento do soro, prejuízo. Né? Então, é importante a gente lembrar desses detalhes, né? Eu queria, linkando ao que você falou aí na questão de fazer um queijo com gordura integral, e é uma outra coisa que sempre eu vejo o pessoal falando o seguinte: eu quero fazer no meu laticínio um leite com gordura integral, um queijo com gordura integral, um doce de leite com gordura integral. E ele vê isso, de certa forma, como uma vantagem em termos de qualidade de produto. Isso é verdade? É um mito? Fala um pouco pra gente aí. Na verdade é mito isso, porque a maioria dos produtos eles têm padrão, e inclusive padrão estipulado pela legislação. Né? E é como a gente está falando aqui do queijo Minas Frescal. Ele tem um padrão pré-estipulado já. Então, se você faz um queijo que extrapola esses padrões, é prejuízo porque você está... O excesso, você perder e poderia aproveitar em outros produtos. É prejuízo porque se a fiscalização pegar, vai te dar uma auto-infração. Então, isso é prejuízo. Né? Não vai trazer benefícios de maneira geral. O pessoal costuma até falar assim, mas dá um melhor rendimento. É lógico, você está agregando um teor de gordura, por exemplo, muito maior no queijo. Né? Só que está descaracterizando o produto. Né? Alguns queijos, a gente nota pouco essa diferença. Queijo frescal, por exemplo, você praticamente não vai notar isso. Né? Porque é um queijo fresco, consome rápido, tem uma série de coisas. Mas, por exemplo, se tivesse fazer mussarela, só de finalizar a mussarela sem padronizar num teor desse, só mussarela com 10 dias ela estaria derretendo sozinha. Sem precisar de aquecer, ela já estaria derretendo. Então, assim, é desvantagem. Né? Então, a gente precisa pensar bem nessas situações. Né? Entendi. O Eurico colocou aqui, desnatar ajuda? Ajuda muito, Eurico. É justamente isso que a gente fala. Não quer dizer que você vai desnatar todo o leite, né? Porque quando a gente fala desnatar, padronizar, quem tem padronizadora, né, ele ajusta para determinado teor de gordura e passa todo o leite. Se você tem uma desnatadeira, você vai desnatar parte do seu leite para que ele fique com um teor de gordura na concentração que você quer. Ou seja, se você tem um leite com 4,3% de gordura, você não vai desnatar ele todo. Parcialmente desnata e parcialmente passa integral. Né? Isso ajuda muito. Wilson, mas aí, aquela primeira pergunta que eu fiz aqui, o pessoal ainda falou vários itens relacionados a rendimento. Mas o segredo mesmo de rendimento, o pessoal não acertou, não. Então fala para nós qual que é, em 2 minutos. O que é o segredo, pessoal? De tudo isso que vocês colocaram aqui, tá tudo certo. Todos esses itens aí, a gente deve ter, sim, né, ficar atento. Mas qual que é o segredo para você conseguir fazer com que esses itens realmente te tragam benefício? O segredo chama controle. Não adianta você saber que a qualidade do leite faz diferença no seu rendimento. Você controla? Você sabe quanto exatamente que é o teor de proteína, igual o Eurico colocou aqui para a gente? Você sabe exatamente qual o teor de umidade que seu queijo tem dado? Você sabe exatamente qual que é a velocidade de corte que o queijeiro está cortando a massa do queijo? Controle, pessoal. Controle é o segredo do rendimento. Se você não tem controle, você não consegue ter controle sobre os itens que interferem no rendimento. Então, controlar não é simplesmente saber que tem que ter ali, ficar de olho ali, não. É você controlar numericamente, de alguma forma, para que você tenha indicador daquele item. Né? Para quem tem controle de verdade, se eu perguntar aqui qual que é a média de proteína anual do estabelecimento, aí a pessoa vai ter controle, ela tem um registro lá mensal, janeiro, fevereiro, março, ela pode mostrar a média. Isso é excelente. Isso é que eu estou falando que é o segredo do rendimento. Não é saber que esses itens têm que ser controlados, é fazer controle real sobre eles.
sem controle real sobre esses itens, não adianta saber que eles são importantes. Né? Eles não vão te deixar. Né? A gente fala isso, a gente fala de rendimento, o cara fala assim, não, eu testei vários coagulantes aqui, nenhum deu resultado. Mas você pergunta, mas quanto que deu cada um? Esse aqui deu quanto de rendimento? Esse aqui deu quanto? Deu abaixo do outro que eu estava usando. Mas quanto? Isso não é resposta. Isso não é resposta. Isso é a resposta de quem não achou, não conseguiu fazer o controle e está justificando a resposta dele. Né? A gente precisa de É o viés números. de confirmação. A gente precisa de número. É só baseado em número que a gente consegue fazer realmente controle. Quando a gente começa a fazer auditoria, né, consultoria numa empresa, a gente sempre fala com eles, o laboratório tem que funcionar. Porque eu preciso de números, preciso de dados para saber o que é que está de errado. E isso, pessoal, para todos vocês é importantíssimo. Para quem quer realmente controlar, precisa de ter parâmetros controláveis de todos esses itens que vocês citaram. Está tudo certinho, é isso mesmo. Mas não adianta saber que é eles, não. A gente tem que controlar. É isso aí. Muito bom. Valeu demais. Valeu. Até amanhã. Amanhã nós estamos de volta. Amanhã nós estamos de volta no mesmo horário, pessoal. Isso aí. O Luiz colocou, tem que ter planilha de controle diário. Isso aí, planilha de controle. Diário. É isso aí, Luiz. Você está certinho, está no caminho certo. É diário. É cada queijomate, é cada tanque, tem que saber tudo. Aí sim a gente vai conseguir controlar. Valeu, muito obrigado e até amanhã. Valeu, pessoal. Até amanhã. Aguardo vocês aqui para amanhã a gente ter mais um papo interessantíssimo, hein? Tchau para vocês. Siga a gente nas nossas redes sociais: YouTube, Instagram, Spotify. Isso. Beleza? Aí. Valeu.